no ar mais um episódio do SV Taon. Nesse mês de março teremos só mulheres aqui trazendo temas incríveis. Hoje eu estou recebendo a Lívia Azevedo, diretora do Super Carlão Supermercados. Então, primeiramente, obrigada por estar aqui, aceitar o convite. A gente vai ter um bate-papo bem legal sobre sucessão familiar, mulheres no varejo e um monte de coisa. Então, bem-vinda e se apresente. Bom, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo. A gente que ama o varejo adora falar do varejo, né? Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu sou Lívia Azevedo, sou diretora do Super Carlão Supermercados. Nossa rede fica lá em Paraty, agora vindo para o Vale do Paraíba. Dia 7 agora a gente vai estar abrindo uma loja na cidade de Guaratinguetá. Então, sexta-feira, já vou deixar aqui o convite. Mas a gente tem hoje 6 lojas, eu sou segunda geração do varejo, o Super Carlão foi fundado pelo Carlão, que é o meu pai, juntamente com a minha mãe ali, e tô aí nesse desafio de tentar seguir esse legado, essa história, essa missão que ficou para mim. Que bacana, eu achei muito legal o nome, então conta um pouquinho mais, né, do seu pai, de como começou, achei muito curioso, Super Carlão Supermercado, falei, nossa, já me deu curiosidade. O que é isso, Super Carlão, né, é um supermercado, Carlão é meu pai, ele fundou aí, antigamente com bar e mercearia, então todas as histórias de varejo que a gente fala, começou pequenininho, foi crescendo, foi tomando uma proporção, o nome foi ficando muito forte na cidade de Paraty, a gente achou que a marca ela era muito bem-vinda, todo mundo falava Super Carlão, eu vou no Carlão, vamos manter então. Então a empresa foi crescendo, a gente foi para a cidade de Cunha no ano de 2017, qual o nome colocar? A gente colocou lá Top Cunha. E aí todo mundo falava, vou lá no Carlão, vou lá no Carlão, vou lá no Carlão. E aí a gente tinha o Top Cunha, mas todo mundo falava Carlão. Então eu falei, sabe de uma coisa? A gente vai crescer, a nossa expansão vai continuar sendo Super Carlão. Por quê? Todo mundo em Paraty já conhece o Carlão, mas o pessoal também vai conhecer o Carlão nas outras cidades. Então é isso, foi fundada pelo meu pai desde sempre, e o nome ficou e pegou, e todo mundo conhece a gente assim. Olha a força de uma marca, né? Legal. É assim que conhece, é assim que ela é realmente reforçada. Eu achei maravilhosa essa história. Mas e seu pai agora? Ele tá onde? Ele atua ainda na operação? Como que tá essa questão? Meu pai, sim, ele é nosso conselheiro aí, ele é o presidente do grupo, né? É difícil largar o osso quando a gente tá no varejo, ninguém quer sair. A gente é uma cachaça que a gente bebe e não larga, né? Então, assim, hoje eu faço parte da diretoria geral da empresa, as decisões são minhas. Eu tenho um irmão também que está fazendo faculdade, a gente tem uma diferença de 15 anos de idade, então dos mesmos pais, tá? Mas a gente tem essa diferença de 15 anos, então fui filha única durante bastante tempo. Depois aconteceu, meu irmão veio, melhor coisa e melhor presente que eu pude ganhar ter um irmão. E aí hoje ele estuda, ele faz faculdade de administração, e a ideia do meu pai foi o quê, Lívia? O varejo é muito pegado. Você vai querer? Eu falei, cara, eu cresci nisso, eu quero, eu gosto, eu vibro pelo varejo. Vou querer sim. Seu irmão tem uma disparância grande de idade de você. A gente deixa ele lá na faculdade, você vai tocando aí. Se você não aguentar, você me fala, você me avisa. Falei, não, pai, eu vou levar sim. Então hoje a gente já fez a sucessão realmente. Hoje as empresas já estão no meu nome do meu irmão. Olha. Então, assim, nosso pai, ele tá ali como conselheiro, apoia a gente, tem toda essa experiência de 43 anos, né, do varejo, de uma época totalmente diferente do que a gente vive hoje. A tecnologia hoje, né, ajudando muito a gente na gestão, mas ele dá esse apoio sim, ele ajuda muito, eu preciso muito dele, ele quer se aposentar, mas eu não deixo ele se aposentar porque eu preciso dessa experiência do meu lado, então Claro. ele tá comigo aí. Você sabe que a gente falou ao longo, a gente teve uma trilha de conhecimento em fevereiro, né? E a gente falou muito isso, tanto do perfil do consumidor, quanto do perfil geracional que está dentro das lojas, do mercado, que a gente, é a primeira vez na história que a gente tem todas as gerações trabalhando juntas. Que legal. Então eu acredito que o supermercado, né, o varejo, já vivia isso, onde você tinha, né, o dono, o avô, o pai e a criança que estava ali, mas agora a gente tem isso nas empresas. Então isso que você está falando de eu não estou deixando ele me aposentar é muito rico do quanto ele está contribuindo com todo esse conhecimento de, como você falou, 43 anos, você nova e, pô, eu tô com um hangar, eu quero isso, irmão, já ali Isso na aí. cola sendo preparado. Então é muito bonito ver realmente essas camadas de sucessão e geracionais trabalhando juntas para esse fim comum. Então, muita gente fala muito disso. O desafio do varejo. Nossa, porque desafio atrás de desafio. O varejo é só isso. Conta um pouquinho como foi essa questão, assim, eu, mulher, falando, eu quero assumir, eu gosto, assim. Como foi isso para você? Tá, isso eu adoro falar sobre isso. Eu adoro, vocês vão fazer, eu gosto de falar. E aí, o que acontece? Eu sempre gostei do varejo. Sempre eu cresci ali dentro. Meu pai
Então, uma empresa muito familiar, muito pequena. A gente morava em cima do supermercado. Então, eu tinha o supermercado embaixo e morava em cima. Então, eu brincava no depósito de me esconder atrás dos pallets, subir no pallet. Minha mãe ia me procurar, tava eu lá no depósito, lá brincando. Então, assim, eu sempre gostei disso. Então, eu sempre tive uma convicção do que eu queria fazer. Era dar continuidade na empresa da minha família. Legal. Tá? E aí, com tudo isso, meu pai falou assim, Lívia, você quer fazer, você quer continuar? Eu falei, quero continuar. Isso não é pra você, minha filha, isso é muito pesado, esse setor aqui a gente tem que trabalhar muito, e meu pai foi barriga no balcão, porque pra você construir, você tem que dar barriga no balcão Tudo, ali. tá? Não é só, vamos falar, não é só o supermercado. É isso. Tudo. Exatamente. Tudo. Tudo você tem que estar ali. Do lado. Isso é duro, né? A gente perde o que a gente tem mais de precioso, que se chama o tempo. E meu pai, ele valoriza muito isso. Ele falou, Lívia, você vai seguir num setor que vai tomar o mais precioso seu, que é o tempo. Você quer? Eu falei, eu quero, porque eu gosto. Eu nasci aqui, eu me vejo nisso. E aí eu fui e fiz faculdade de administração, sempre sabendo que eu queria. Às vezes meu pai falava assim, ai, tô cansada, eu vou vender. Era uma briga lá em casa gigantesca. Eu chorava, eu falava, não foi assim que foi o combinado. Você falou pra mim que eu ia dar continuidade. Se eu não der conta, a gente conversa mais pra frente, mas eu quero tentar. Nossa, que pressão, né? Você já vai com essa bagagem, toda essa questão de assim, eu tenho que dar conta. Muito mais do que talvez um homem. Se você sente isso, que foi pior por ser mulher ou não? Não, eu não sinto que foi pior por ser mulher. Eu acho que sim, o nosso setor é um setor pressionado a todo momento. Tá? A gente sofre realmente uma pressão muito grande. O que aconteceu comigo é que eu cresci ali dentro. Então eu saí para fazer faculdade. Quando eu voltei, a gente tinha deparado com vários gerentes já antigos, já tinham passado por várias empresas de ano. Poxa, o que essa menina tá fazendo aqui que eu não entendi nada do varejo? Realmente eu não tinha toda a expertise e experiência deles, mas eu gostava, né? Eu gosto. Sim. Então, isso é um peso porque mulher, Lívia não vai dar conta disso aqui. O gerente falava assim, Lívia não vai dar conta disso daqui. E aí, menina ainda. Então, a gente tá falando aí que eu me formei no ano de 2012. Então, eu formei em 2012 e já vim direto pro mercado trabalhar. Sim. Então, eu tinha muito essa dificuldade do respeito. Tá. E aí, o posicionamento do meu pai nessa sucessão de realmente me colocar, empoderar. Boa. Porque é difícil. Fala, não, eu vou falar com o Carlão. Carlão é um nome forte, é o nome da empresa. Tudo eu vou falar com o Carlão. Passar por cima, né? Tudo passava por cima. Então, eu senti um pouco isso, essa pressão de meu pai estar ali muito presente, né? Ter construído tudo isso, ele ser o Carlão, né? O nome da empresa, né? E aí, tudo passava pelo Carlão. E aí, com o tempo, meu pai foi, assim, incrível. A gente tem sempre um ídolo, um herói. Meu pai é meu herói e é meu ídolo. E, assim, ele me ajudou muito nisso. Ele falou, Lívia, se você quer, eu vou te ajudando. E ele foi passando essa bola. Ele fala, até brinca, fala assim, eu não queria mais, eu empurrei tudo pra você. Você segurou e tá tudo certo, né? Não é bem assim, né? Mas, então, eu tive, sim, uma pressão mais pela idade, por ser mulher também, mas por trabalhar com pessoas dentro do setor de muita confiança que foram crescendo e aí achar que a gente não tem experiência, entendeu? Sim. Que realmente não tem muita experiência, não, mas a gente gosta, a gente corre atrás, entendeu? Acho que é em todo lugar isso, Sim. né? Você tem que ter a força primeiro de tudo, a força de vontade. A gente estava comentando que um dos maiores desafios, você também disse, que na sua loja você sofre bastante, é com a mão de obra. Sim. Então pensa assim, você tem que aliar a boa vontade da pessoa de querer aprender com também um ambiente propício. Então imagina assim, ele quer te passar a sucessão, mas você não tá nem aí. Não ia dar certo. Não ia. Ou você com toda essa garra, mas ele não te dá o apoio. Isso. Que é também o que acontece na linha de base, lá no chão, digamos assim, de loja, onde você tem um problema de mão de obra. Tem as duas coisas acontecem. Você tem pessoas que não estão tão empenhadas e ela quer tudo de mão beijada, ela quer esperar. Você tem também lugares que ela chega, que você tem... A pessoa tem uma super disposição, mas ela não recebe nada em troca. Ela não tem investimento no sentido de aprendizado, investimento no sentido de olhar para ele e transformar aquilo. A gente teve o comentário, né? Olhar os diamantes ali que você acha e cultivar aquilo em futuros líderes. Então, conta um pouquinho da sua experiência a respeito dessa mão de obra, que é um desafio que a gente vem falando muito, de fato, no setor. Como é para você ali na sua rede? Fala da sua rede. Sim. Desmistifica um pouco também essa coisa de... É de fato um problema? Aonde está esse problema? Vamos lá. Sim, a gente...
que acontece? O nosso setor é a porta de entrada de trabalho, tá? Então, a gente recebe as pessoas ali que vão, às vezes, não tem noção nenhuma do que é o varejo. Ele caiu ali, ele falou, opa, preciso trabalhar, a gente recebe muita gente, então somos porta de entrada. Tem muitas experiências dentro do nosso setor e que eles podem galgar isso daí. Então, eles vão conseguir galgar. Só que é o que você falou, se não tiver apoio, a pessoa não consegue enxergar isso. Sim. Então, ela entra, ela vê que é trabalho pra caramba, ela fala, eu vou ficar aqui? Não vou ficar aqui não, tô indo embora. Tanto que a gente tem essa dificuldade de turnover dentro do nosso setor também. Sim. Porque falta o apoio. Vou falar da minha empresa. Minha empresa familiar, uma empresa, uma rede que é mais fácil a gente controlar, né? Ela tá na nossa mão, está indo pra 6ª loja agora. Então, 5 lojas, a gente até às vezes conhece o colaborador pelo nome. Muitas vezes a gente conhece o colaborador. Então, o que a gente costuma fazer identificando essa grande dificuldade? Vamos potencializar os nossos líderes de setor para que eles possam receber bem essas pessoas, mostrar para eles o que a empresa tem, qual que é aonde ele pode crescer aqui dentro, porque a gente começou a deparar, e hoje a gente está com esse apagão de mão de obra, a pessoa entrava e saía. Ela nem passava dessa experiência de 90 dias, porque ela se sentia perdida. Ela entrava ali, meu Deus, o que eu faço? É tanta coisa. Não vou ter oportunidade aqui, não. Só vou trabalhar, não vou ter vida. Então, a gente começou, a partir do ano passado, de 2024, a gente potencializou nossos líderes para que eles pudessem receber de uma forma melhor esse colaborador que viesse para cá, dando esse suporte. Então, às vezes, a pessoa quer estar no gás, mas ela não enxerga a oportunidade. Então, a gente começou a trazer esse olhar para a liderança ali, que, olha, mostra para ele que ele pode chegar onde ele quiser aqui dentro. Legal. A gente tem grandes oportunidades aqui. E isso tem funcionado. A gente tem um ano que a gente está nesse desafio novo de lançar esse desafio para os líderes, que é, olha, vocês precisam transformar. Antigamente, meu pai falava assim, ô João, vem aqui. Você quer ser açougueiro? Ô, seu Carlos, eu quero ser açougueiro, sim. Então, vem aqui, que eu vou fazer. Antigamente, a gente conseguia, era menor. Sim. Foi crescendo, ainda não é tão grande assim, mas a gente, então, está potencializando nossos líderes para que eles possam, sim, mostrar para quem quer ter garra que eles podem ter um excelente caminho aí dentro do nosso setor, que tem grandes oportunidades. Muito bom. É exatamente isso, né? Acho que é uma mistura sempre das duas coisas, porque é uma ilusão a gente achar que é só o supermercado. Então, a gente estava falando isso no paralelo, né? Sim. Você vai ver os motoboys, os veículos de transporte, outros milhares de setores, né? As farmácias, enfim. Então, que são escalas realmente muito absurdas, você trabalha muito para você ganhar dinheiro. Então, também a gente mistificar e taxar que é só o varejo, isso tem que começar a mudar pela gente mesmo, pelo nosso discurso. Falar assim, o nosso setor é também, mas não é só ele. Então, exatamente. O fato de ser porta de entrada é um exemplo para outras, é um exemplo desse lugar de, peraí, como que a gente faz diferente para, de fato, começar a mudar essa roda? Porque só a gente está se prejudicando, ou seja, se eu continuar falando que é uma verdade, que o varejo é difícil, que não tem mão de obra, e que trabalha muito, e que não recompensa, você concorda que você está retroalimentando com certeza, você mesmo o seu problema? Então, sim. Olha que exemplo, você tem o seu, principalmente, né? Então, imagina, às vezes, mulher tendo um primeiro emprego e chegando num setor que realmente a gente estava comentando que ainda é muito, né, mais masculino, então tem pouca oportunidade para mulher. E aí, você como um exemplo ali que teve que batalhar e peitar, eu quero isso daqui. Uma outra moça, às vezes, pô, eu quero começar a contribuir em casa, eu quero ter o meu primeiro emprego para ter uma independência financeira. Olha como isso é importante, receber bem essa mulher e galgar ela numa liderança, se espelhando, poxa, né? Se a Lívia conseguiu, eu também posso conseguir. Olha a amplitude desse movimento, né? Não, então a gente estava falando, né, de assim, como a questão da mulher, da mão de obra, da própria sucessão, da garra e como isso se retroalimenta. Conta um pouquinho pra gente, que a gente estava falando ali do grupo que você tem de mulheres. Legal. Vamos falar do setor, né? Que você diz, pô, o setor ainda é muito masculinizado, então a gente tem um grupo de mulheres para estimular outras mulheres a sentir. Então, tanto outras mulheres no próprio varejo, uma sucessão, quanto que isso seja ampliado para cargos de todos, né? Sim. Todos. Olha, a gente estava ali nesse informal aí, né? Conversando ali, e realmente, o que acontece hoje? A gente está fazendo esse movimento, tá? De mulheres filhas e esposas do varejo,
para que a gente possa se juntar, escutar as nossas dores de sucessão, as nossas dores como mulher, e a gente ganhar mais força dentro do nosso setor, para que a gente possa empoderar, às vezes, porque é o que a gente está falando. Eu fui ali no peito, eu peitei, não, eu quero, eu vou, é isso que eu quero, e acreditei, fui, meu pai me deu todo o apoio, mas às vezes a gente acaba se esbarrando até dentro da nossa própria família, de não dar esse apoio pra gente, porque acha que o setor é pesado, e é pesado mesmo, não acha, o setor é pesado. Cara, eu não quero isso pra você não, cara, isso daí é muito, coisa muito pesada, então a gente acaba se esbarrando nisso. Então a nossa ideia desse grupo foi que a gente pudesse se unir, entender todas as dores, como eu já falei aqui, e aí sim, potencializar a nossa permanência dentro do setor e cada vez mais nossa introdução. Eu vou dar um exemplo para você. Hoje, dentro do nosso setor, a gente tem muitas mulheres. Você pode reparar, operadoras de caixa, atendentes de frio, de padaria. Se a gente for reparar, eu acho que em números, a gente tem mais mulheres do que homens dentro do setor na operação. Tá? Na operação. Mas em cargos de liderança, temos poucas mulheres. Sim. Então, a ideia do nosso grupo também é isso, que a gente assuma cargos de liderança. Dentro da minha rede, a gente tem lá, eu tenho uma gestora de departamento pessoal e recursos humanos, eu tenho compradora dentro da minha rede, porque você costuma ver que esses cargos são compradores, homens. Olha. É difícil ter compradora. Tem muito pouco. Então, assim, a gente acaba... Setores administrativos, a maioria é mulher também. Então, a gente tem lançamento de notas, setor fiscal. Tem muita coisa dentro do mercado, né? O nosso é um mundo, né? É a Disney, né? É a Disney, né? Sim. Então, tem muita mulher dentro, sim. Em cargos de liderança, a gente ainda tem poucas mulheres assumindo essa cadeira, essa frente. Mas o nosso potencial é muito grande e a gente vê que tem muitas mulheres querendo. Falta mais um incentivo realmente, às vezes até da família, dessa sucessão de realmente, cara, vai que eu te apoio. Faz igual meu pai, eu vou te apoiar, Lívia, vai. Se der certo, a gente se vira depois, a gente vende, a gente faz alguma coisa. Sim. Mas se você quer, vai. Então, eu vejo muito isso, conversando com essas amigas, que às vezes não tem aquele apoio interno. O que aconteceu? Lá atrás, voltando, quem tá na barriga do balcão foi muito sofrido conquistar, construir. Sim. E aí... O tempo era outro, a gente não tinha gestão, inteligência, sistemas que ajudavam a gente que ajudam a gente nesse controle. Então, a visão do varejo também fica um pouco retroativa. Tipo, tá lá atrás, o cara tá achando que é daquele jeito. Não é mais daquele jeito, mudou. As coisas mudaram e a gente tá aí pra isso, pra mostrar que a gente dá conta, sim, de ir, de avançar, e a gente tá aí buscando forças, unindo forças juntos. E você tem achado que tem tido resultados? Tem algum destaque aí desse grupo que realmente galgou uma posição? Ou que... Tem várias. Nosso grupo hoje ele está aí dentro do Brasil inteiro, né? A gente então tem Minas da Bahia, do Espírito Santo, eu sou do Rio, de São Paulo. E responsável pelo marketing da empresa, diretora-geral. Então, assim, a gente tá aparecendo bastante aí. Se você vê as entrevistas, as mulheres estão, assim, realmente... A gente quer aqui ter a nossa posição. Então, assim, a gente vê que a gente está conseguindo ter essa posição dentro do nosso setor. Que legal. Esse apoio mesmo, né? Então, é unir forças, realmente mostrar. É o que eu venho falando. Quanto mais a gente se posicionar e a gente falar... Então, a gente teve na trilha um episódio de acessibilidade. Então, vieram trazer um case da Coop falando sobre Libras, né? Que eles estão fazendo curso, tal, enfim. E eu falei, então, enquanto uma pessoa não se posicionar e não falar, nada nunca vai mudar. Porque isso sempre foi assim. Até que alguém chega e fala, peraí, mas pode ser diferente. Então, você mesmo, eu quero... Você mudou ali um status de que seu pai talvez estava assim, ai meu Deus, eu vou trabalhar até quando? Será que meu filho, ele estava pensando no filho, o homem desse. Será que meu filho vai querer? Ele não estava, às vezes, nem contando com você ter a possibilidade de querer, porque tem as duas moedas. Tem donos de mercado que realmente, como você falou, ficaram ali com a barriga no balcão, construíram o império e os filhos não estão nem aí. A gente tem isso também, de que, assim, infelizmente, não é o que eu quero para minha vida e tudo bem. Deve ser sofrido, deve ser doído, mas também esse lado de que ele passa simplesmente porque ele aprendeu assim com o pai dele, onde o pai dele passou para ele, muitas vezes. Se ele não começou como seu pai, mas ele é a segunda geração, ele falou, poxa, mas o meu pai passou para meu pai e não para minha irmã. Então, às vezes ele nem pensa que ele poderia passar para a filha. Sim. Então, olha o quanto é importante a gente trazer esse debate, trazer essa amplitude até para um dono de supermercado que está pensando em, de repente, se aposentar e ter uma filha ali pronta.
que às vezes ela tem tanto medo de se posicionar, ou de falar, ela nem imaginou que poderia ser necessário, e ela tá ali, pronta. Tem aí, às vezes, a idade certa, né, a competência certa, a experiência, de repente, em outros lugares, que pode trazer essa visão de fora para, olha, eu consigo fazer diferente. Eu queria pegar um gancho disso com a inovação. Então, você concorda que isso é uma inovação? Até uma mulher ali tomando a frente, eu vou assumir tudo, é uma inovação para o momento que a gente vive. Então, tem algum exemplo de inovação mesmo na sua loja? Então, além da questão da liderança, receber os funcionários, que eu achei muito bom, porque sempre levam assim, a inovação é só tecnologia. E a gente fala muito aqui, não é você fazer a mesma coisa de forma diferente. Então, você treinar a liderança já é ter uma melhor mão de obra de forma diferente. Você bancar e falar, eu quero ir, é fazer a mesma coisa de forma diferente. Então, você já teve toda a parte não tecnológica, digamos assim, de inovar, e você teve algo que foi um diferencial tecnológico que você achou que contribuiu, assim, para falar, olha, eu estou ali já na vanguarda dos mundos modernos, assim. Olha, o nosso setor tem se desenvolvido bastante, né? A gente vê self-checkouts dentro da nossa operação já. O pessoal fala, no Brasil isso não vai dar certo, não. A gente vê isso muito fora, mas não no Brasil. Nossa cultura do brasileiro não vai dar certo. Em uma das nossas lojas, a gente está com 8, tá indo para 12 e vai aumentar para 16. Já, porque tá dando tão certo. Então você fala assim, poxa, existe tanta coisa de tecnologia também que a gente pode ajudar o nosso dia a dia, né? Então a gente tem o self-checkout, a gente tem sistemas que ajudam a gente em gestão. Isso ajuda demais a gente a enxergar a empresa como um todo. Você imagina, na época da caderneta, como que era olhar? Como que era ver? Era menor. Era menor assim, também. Que é bom que vai evoluindo, né? Sim. Porque assim, era na caderneta, porque, poxa, era uma lojinha pequena, atendia quantas pessoas por dia. Era outro mundo, literalmente. Também, outro né? momento, né? Sim. Então, você não pode querer fazer exatamente a mesma coisa, totalmente replicável num outro tempo. Não dá para ser engessado, né? Exato. A gente continuar do que era, muitas coisas a gente consegue trazer, mas tem que ter essa mudança. Então, hoje fora o self-checkout, a gente tem... Tava até falando esses dias, totem digital, você chega lá no mercado, você vai lá na adega. Aí você chega lá na adega e você fala assim... Às vezes a gente falta a mão de obra do sommelier, que é uma mão de obra específica. Sim. Mas eu tenho um totem digital lá que o cara ele consegue harmonizar o vinho. Então ele fala assim, Olha. olha, eu comprei aqui no meu carrinho um peixe. Que vinho vai combinar com esse peixe? Ele vai lá no totem, ele coloca que ele comprou um peixe e aí ele quer um vinho para combinar. E aí ele vai pegar tudo que já tá ali na minha adega e vai falar, olha, eu tenho esse. E ele consegue falar, eu quero de tanto a tanto. De 0 a 100. Beleza? Ele coloca de 0 a 100, ele já mostra tudo para ele. Olha. Então, você vê como que a tecnologia, ela tá a nosso favor do nosso setor. Isso pode ajudar muito. E Sim. pra gente ajudou muito. Depois que a gente colocou esse totem, a gente teve uma melhora na qualidade de venda dos nossos vinhos. Olha só. Porque antigamente a pessoa pegava lá, mas ela ia na dúvida. Hoje ela vai ali, ela pega o totem, ela olha... Nossa, estou fazendo um peixe, esse vinho branco aqui vai ficar legal assim, dessa uva tal, e vai embora feliz. Ela então, se sente atendida mesmo que por uma máquina, porque tem um pouco também essa... A gente ouviu esse papo, a gente falou sobre o perfil do consumidor e a gente recebeu essa conversa de que assim, olha, não pode ser nem 100% digital e nem 100% humano. A gente precisa das duas coisas, porque tem muita gente que ainda gosta de, deram um exemplo, de chegar lá no açougue e falar pro cara, eu quero corte X, ele quer debater com o cara sobre o preço da picanha, enfim, ele não quer chegar num totem e escolher a carne ali. Então, como como varejista, eu acho que você tem que conhecer muito o seu negócio, inovar e testar. Então, você conheceu ali a tecnologia do vinho, testou, né, colocou, olha, tá trazendo um bom resultado. Eu não preciso contratar um sommelier. Sim. Vamos supor, de repente, no perfil da minha loja, o perfil ali da onde eu tô, eu percebi que aquele público quer um humano ali. Ele quer um sommelier, ele quer uma pessoa ali, né? Então, eu acho que essa visibilidade, que eu acho que aí é muito, talvez, feminina, de ter essa percepção do meio ali que você tá e entender essa delicadeza desse olhar de vamos testar isso daqui, não deu certo, já troca. Então, a velocidade que você tem, assim, errou, corrige rápido e tá tudo bem. Olha, vou dar um exemplo para você. A gente tem uma máquina
de pão francês que você acelera. Literalmente você acelera, você pega o saquinho, você acelera e você coloca ali e aí o pão cai. Por quê? Tem gente que quer ter o contato com o atendente. Sim. Fica na fila, tá com tempo livre para poder ter às vezes, esse carinho ali, né? De ser atendido, como no açougue. Aí a gente colocou essa máquina. Eu falei, meu Deus do céu, vou testar. Mas sabe quando você fica Você fica assim, será que vai dar certo? Cara, esse negócio foi um sucesso tão grande, pelo menos na minha loja. Foi um sucesso muito grande, que aí o pessoal, acho que apareceu um cara, um influencer lá, nossa, esse mercado aqui se acelera pra você comprar o pão. E esse vídeo viralizou. Olha só. Você vê? E deu super certo. Aí eu tava conversando, aí nessa nova loja que a gente vai inaugurar, eu coloquei a máquina. Aí eu conversando com uma moça, ela falou assim, Lívia, eu coloquei a máquina na minha loja. Também na mesma cidade. Vou te falar que caiu muito a minha venda. Olha só. Caiu muito a minha venda. Eu tive que tirar a máquina porque caiu a minha venda. Então é o que você falou. A gente tem que fazer o teste. Isso. Você coloca e testa. Dando certo, você só vai dali aprimorar mais pra frente. Deu errado, rápido, tira. Isso. Então a gente tem que ter essa acessibilidade no nosso negócio, porque ele é muito rápido, né? Esse negócio voa, então você tem que ter essa acessibilidade. Mas esse da máquina foi muito incrível. Agora eu vou testar na cidade de Guaratinguetá. Tô falando de Paraty, todo mundo chegou lá, acelerou, porque eu acho que tem praia. O pessoal não quer ficar na fila, né? Ele quer ir pra praia, pra natureza, quer curtir, vai saber. Depende de onde você tá a loja. Às vezes você tá, sei lá, você vai colocar em Guaratinguetá num bairro que é de idoso. Sim. Se você colocar a sua máquina, não vai vender. Você vai precisar ter o atendente, o caixa lento, né? A pessoinha lá que é toda fofinha, porque também você não consegue colocar na loja, mesmo sendo uma pessoa, um humano, vai, tá bom, não sei. Ele precisa ter esse perfil também desse acolhimento, do sorriso, do receber. Então, é você olhar realmente aonde está essa loja. O que aquele lugar precisa, um mix de produto. Então, a gente falou dos dados do varejo, das pesquisas, né, dos rankings que a gente publica para você compor o mix, toda essa questão de quanto um dado é útil para você tomar uma decisão acertada, só que isso fala do seu micro-universo. Cada loja, cada lugar que eu tô, não dá para você, eu tenho 8 lojas, vou fazer tudo igual para todas e espero que todas performem igual. E olha, a gente tem até, engraçado, porque como a gente tá numa cidade muito pequena, Paraty é uma cidade pequena, é turística, mas é uma cidade pequena, a gente tá falando de 40 mil habitantes lá. E aí a gente tem loja que atende todos os nichos. Então eu falo assim, poxa, eu acho que a gente é um case, eu falava, porque a gente tem de A a Z. Por quê? Eu tenho uma loja num condomínio AAA, que são clientes do Santa Luzia. Então, a gente tem uma loja lá. Então, é um tipo de produto totalmente diferente, um tipo de serviço totalmente diferente. Eu tenho uma loja que atende os bairros e eu tenho uma loja que atende a cidade. Então, essa loja que eu te falei do pão lá, que a gente acelera. Legal. E todo mundo adorou e foi muito certo. Depois até apareceu uma máquina de pão de queijo. Eu falei, vou colocar essa máquina de pão de queijo também. Vou colocar isso daí. Coloquei também a venda de pão de queijo. Boa. Subiu. Então, é o que você falou. É muito do perfil de cada loja. Por exemplo, essa loja do AA, eu coloquei o totem lá também, do sommelier. Não teve essa mesma pegada. Olha então, só. A gente tem que ter, realmente, é muito da gente sentir. Mas eu volto a dizer, a tecnologia, ela vem muito para ajudar. Se a gente conseguir fazer esse mix, ele ajuda muito. Tava vendo esses dias uma máquina pra carne, pro açougue. Eu falei, nossa, eu adorei, né? Falei, adorei esse negócio aí. Você já pede ali a carne, o cara já corta lá dentro. Você não fica ali esperando. Depois você passa lá e pega. Legal também, essa ideia. Não tem isso aí ainda não, mas eu vou ir atrás para buscar. Sim. Tem que colocar, testar e sentir. Sim. Mas eu vejo que a gente falou lá de novo. O tempo é muito precioso hoje. Tem gente que não quer ficar muito tempo no mercado, na fila, né? Como também tem gente que tem caixa agora sênior, né? Você senta ali, você fica ali esperando, e aí tem já o banquinho e o cara quer ficar conversando. Então a gente tem que saber realmente medir o nosso cliente, e a gente atende a todos, né? Então é saber realmente em que momento a gente pode colocar a tecnologia ao favor ali daquela operação, né? Muito bom, muito bom. A gente está arrumando para o fim do nosso papo. Foi um papo muito rico. Eu achei, assim, muito legal. A gente abordou os temas, assim, bem principais. A gente acaba sempre falando das mesmas dores de todo mundo. Como você falou, todos são familiares, todos têm quase as mesmas histórias, todos compartilham a mesma dor. Quanto mais a gente conseguir trocar essas informações, como você disse, né, do grupo que incentiva mulheres a serem sucessoras, né, quanto isso é importante. Então, assim, para mim foi um bate-papo muito rico. Tinha muita coisa que eu não sabia, então foi muito legal.
Deixa um recado para quem estiver assistindo a gente, então fica à vontade, fala com eles, convida para abertura da sua loja, enfim, dá os contatos, conta uma experiência sua, fica à vontade. Bom, obrigada, passou rápido demais, hein? Viu? Falei pra você. Poxa vida, a gente empolga aqui, já quer continuar. Obrigada pelo bate-papo, pela experiência, também aprendi bastante aqui nesse bate-papo, foi muito bacana. Vou deixar um recado aí pro pessoal que tá aqui assistindo a gente. Olha, nosso setor é maravilhoso, a gente que ama o nosso setor, a gente precisa cada vez mais batalhar por isso, tem vários desafios, a gente sabe disso, mas o amor pelo varejo é muito maior e a gente vai para cima disso. Eu, como filha do varejo e mulher, assumindo aí o cargo de liderança, indico para que todas as meninas que tenham vontade, assim como eu, vá para cima, batalhe, peite mesmo, a gente tem esse know-how para isso e encare, porque é muito bom a gente fazer o que a gente ama. Então, fazer o que a gente ama não tem preço. Então, se você quer, se você gosta, vai para cima disso, porque é gratificante e a gente tá num ambiente que a gente sempre teve vontade de estar. E eu quero deixar também aqui um recado, a gente vai inaugurar uma loja agora dia 7, sexta-feira agora, na cidade de Guaratinguetá, Super Carlão, subindo pro Vale do Paraíba. Vai ser muito bacana receber vocês lá, conhecer a nossa loja, uma loja modelo, um novo modelo de loja agora da nossa rede, a gente vai seguir lojas nesse formato, então se vocês puderem conhecer, estarei esperando todos vocês lá no dia 7 às 9 da manhã. Obrigada! Ah, muito bom! E entra no grupo, né, as mulheres depois entram fazer parte do seu grupo de mulheres sucessoras do varejo. Isso aí, a gente, é muito importante realmente, tem até um Instagram aí, são elas, Futuro do Varejo, acompanhe a gente lá e quem sabe também participe, né, junto conosco, é muito bacana, muito importante. Essa troca é muito boa, então... Esse foi um episódio sobre sucessão familiar, recebemos aqui a Lívia Azevedo. Os episódios vão ao ar toda quarta-feira às 6 da tarde. Fiquem com a gente, porque a gente sempre traz notícias muito importantes e relevantes para o varejo.